Sejam bem-vindos! Começa agora o ConstruArch TV, um programa focado para mostrar como a arquitetura e a construção se complementam para maximizar os valores dos imóveis. E por aqui no ConstruArch TV nós vemos falando bastante sobre como agregar valor, como valorizar os imóveis, e um dos temas muito comentado aqui no ConstruArch TV foi sobre steel frame. Foi bastante pedido por vocês de casa, inclusive, para saber mais como que funciona o steel frame. Enfim, tudo aquilo que a gente pediu, vocês nos corresponderam aí e perguntando cada vez mais. E o assunto de hoje é steel frame. Nós vamos falar sobre fachadas hoje, mas estamos aqui com dois convidados especialistas nesse assunto, que é diretor, né? Isso, e hoje diretor da Steel Corp. Diretor da Steel Corp, olha só, pessoal. E também o Edipo Alves, que é gerente de produtos, né? Lá da Steel Corp. Executivo de produtos lá da Steel Corp. Isso aí. Então, assim, estou com uma galera bacana aqui. Eu tenho certeza que o papo vai ser sensacional e nós vamos esclarecer muita dúvida com vocês. Bem-vindos novamente, eu, Roberto, aqui no programa. Bem-vindo, Edipo. O Edipo não participou da outra vez, mas esteve aqui nos bastidores, Edipo. Olha, eu agradeço, Roger, o convite da ConstruArch aqui, né, do programa. Agradeço, e a oportunidade, principalmente, é que eu devo agradecer, da gente estar podendo compartilhar um pouco do que é esse mundo novo e transformador da construção civil, que é a industrialização da construção civil, colocando a construção civil num outro nível, já trazendo ela para uma outra realidade, né, que o mundo inteiro vem buscando. Então, eu agradeço muito essa oportunidade e espero tá atendendo a expectativa aí do programa, é o que eu desejo. Muito bom. Isso aí. Bom, obrigado aí pelo convite, é um grande prazer aqui estar presente nesse programa que já está tomando tanta representatividade, né, pelo que você vem comentando. Sim. E a gente espera, como o Monay falou, contribuir aqui um pouquinho do nosso conhecimento que a gente vem construindo ao longo do tempo sobre fachada, sobre light steel frame, né, entrar um pouquinho no detalhe de projeto, planejamento, que eu acho que vai ser bem importante aí para compartilhar com todos. O Roberto esteve aqui com a gente, se não me falha a memória, dezembro, né, Roberto? Foi. Nós gravamos o primeiro programa sobre light steel frame. Roberto, antes da gente entrar nesse assunto aí das fachadas, enfim, tanta coisa bacana que vem acontecendo, que nos deixa muito feliz, que vem a construção civil pegando um caminho bacana. O que mudou nesse pouco tempo, Olha, Roberto? É a quantidade de obra e de projetos, né? Dia a dia a gente vem recebendo convites e propostas de obras que até nos assustam. Hoje nós temos desenvolvido um complexo da área de futebol, que é a Arena Red Bull, todo o complexo, um estádio para 25 mil pessoas, todinho projetado, construído no sistema Light Steel Frame, perto desse só nos Estados Unidos, então é um único na América Latina, né? Fachadas de shopping, fachadas de edifícios, que nós vamos conversar hoje, residências do popular ao alto padrão. Então, assim, é um maremoto a coisa em função da industrialização. A gente tira muito a desmobilização do canteiro de obra, o tempo de entrega, para trazer isso para um ambiente controlado que é a indústria. Então, o processo, os painéis da fachada saem prontos de fábrica, né? E isso, acho que o maior culpado, se a gente pode atribuir, é o Roberto Justus, que é o CEO da Steel Corp, que ele é como eu posso falar, ele é uma bomba atômica para fazer barulho, né? Ele levou isso, ele colocou realmente o sistema construtivo industrializado, lá Steel Frame, num outro patamar. Com certeza. Né? E a gente tem que agradecer ele, o mercado como um todo não tem que agradecer ele, porque ele potencializou, né, a solução Light Steel Frame num patamar que hoje, assim, construtoras do tradicional vêm nos procurar querendo essa solução que o Roberto fala que realmente ela é o futuro. E não deixando de perder a piada, mas a gente tem que dar os pulos para poder acompanhar ele, que num dos pulos eu até tive que botar uma bota aqui. Mas a velocidade é muito grande, a entrega é muito rápida, né? Os valores mudam muito, né? Então, e a gente vê como é bacana a pessoa receber, né, uma casa pronta ali para morar em 5 dias, né?
como nós falamos no outro programa. As fachadas de prédios que a gente vai estar abordando muito hoje, ela é uma demanda cada vez mais procurada hoje no Brasil. E é um grande gargalo, porque se demora muito, há um peso muito grande, né? A gente fala aí de painéis de fachada de 4 toneladas, um painel de fachada. E a gente tem um painel com as mesmas resistências mecânicas que pesa 10% disso. Então, é uma leveza estrutural muito 4 toneladas. Grande. Painel de 4, que o nosso não chega a 400 toneladas, 400 quilos, um painel. Então, e é comum um painel de fachada atingir picos de peso disso. Então, você imagina, quando a gente fala em carga de painel de fachada, ela está sendo distribuída na estrutura do prédio que joga para a fundação. Se eu começo a aliviar a carga dele, eu começo a aliviar e tem uma economia. Eu acho que essa já é uma das primeiras vantagens que a gente vai falar bastante da fachada em light steel frame versus o tradicional. Edipo, então já vamos entrar. Então já vamos entrar. Já vamos entrar nesse assunto, porque eu tenho certeza que você de casa está curioso para saber tudo aqui do Edipo e do Roberto, que são especialistas nesse assunto, são pessoas especialistas lá nesse Steel Corp que está aqui com a gente no ConstruArch TV. Edipo, então vamos entrar já direto nesse assunto aí, porque ficou bacana a conversa. Exatamente, porque quando nos procuram, né, para a gente orçar uma fachada em light steel frame, a primeira pergunta que vem é, tá, mas quais são as vantagens? Porque se você orçar metro quadrado por metro quadrado, o nosso sistema, na maioria dos casos, vai ser mais caro. Sim. O que viabiliza o sistema, o light steel frame, é a conta global, que a gente tem outras economias, não só do metro quadrado de parede. Então, uma delas que o Roberto Monet acabou de falar é a leveza do sistema, né? No convencional, se me corrija se estiver errado, uma alvenaria com embolso, chapisco e tudo mais, pesa mais ou menos uns 200 quilos por metro quadrado, né? Isso é a conta que a gente usa. Já o nosso, com a estrutura de light steel frame, os revestimentos de placa cimentícia, placa de gesso interna, uma lã isolante, na faixa dos 80 quilos por metro quadrado. Então, só aí você já vê numa tipologia grande, hein? O que o Edipo está falando, quando a gente parte para um edifício para fazer um memorial de cálculo e calcular a fundação, a gente atribui pouca carga que reflete na fundação. Se a gente começar a tirar tudo da fundação, porque o alívio de carga é muito grande da estrutura, o prédio vai ficar bobo. A gente é obrigado a carregar na fundação para estabilizar o prédio, para você ter uma ideia como é. Então, a gente tem uma economia de materiais, um desempenho melhor, e o Edipo tocou num assunto que é muito importante. Muitas vezes, nós somos, às vezes, 10%, 20% mais caro do que a alvenaria. Só que a hora que a gente começa a fazer as análises comparatórias do desempenho, baixa manutenção, redução de prazo. Redução de prazo, você desmobiliza canteiro de obra. Nós tivemos canteiros de obra que o custo mensal do canteiro de obra era 1 milhão por mês. Se eu adiantar um ano, quanto que eu estou economia para a obra? E isso eu estou falando de uma obra era de um custo muito elevado. Mas um canteiro de obra com 50 mil reais de custo mensal, se você antecipar um ano, você está antecipando um valor astronômico que deixa para a coisa. Então, assim, tem ações disso e o Edipo faz um trabalho muito importante na Steel Corp, porque ele desenha justamente a linha de tempo da obra. Ele mostra onde vai entrar cada etapa da fachada da obra. Então, e a gente é um cronograma muito preciso, né? Então, ele faz um trabalho de muita coordenação, de um controle absurdo. Eu ia te fazer uma pergunta aqui, Roberto. Como que a escolha de uma fachada em steel frame pode impactar na valorização do imóvel? Você já começou a responder aí. Sim, principalmente ela tem rapidez, menor quantidade de hora-homem. A fachada é projetada para ter uma manutenção simples e rápida, o que também representa custo dela, né? Então, e aí existem tipos de fachadas, né? Nós temos uma fachada chamada fachada ventilada, que corre por fora do edifício, né? Que é a fachada cortina, ela vem vedando o edifício todinho. Tem a fachada em fio, que é a fachada entre vãos, ela é entre lajes.
essa é a mais utilizada, é a mais comum, porque você distribui a carga entre as lajes, né? E é mais econômica mais também. Econômica, você desenvolve melhores ancoragens para esses painéis. Então, a velocidade é rápida. Nós trabalhamos num edifício, por exemplo, de 11 andares, nós ficamos 7 meses projetando esse edifício. Projetando, quando eu quero te dizer, é prototipando ele. Pegando o projeto, vamos submeter ele a ensaio de validação para ele ver as resistências que ele tem a vento, as deformações. Uma vez definido e aprovado, em 4 meses e meio a gente entregou um prédio de 11 pavimentos com 44 apartamentos chave na mão. Ou seja, mais tempo de projeto que o tempo de execução. Do que de execução. E ele é inversamente proporcional. Na alvenaria, esta construtora tinha orçado em 24 meses essa obra. E nós entregamos ela em 11 meses. E aí a gente já vê, né, tipo, a importância de um bom projeto. Com certeza. A gente sempre toca nessa tecla aqui, o de projeto. E aí você fala mais uma vez, reforça, né, esse tema, e o projeto é essencial. No caso do o nosso frame, sistema, mais ainda. Exatamente. A fase de projeto e planejamento ela é muito mais importante para o sucesso da obra do que no convencional. Então, a gente demanda muito mais energia, né? E isso, infelizmente, não está na cultura do brasileiro, né? A gente acaba começando obra sem projeto, sem um bom planejamento, mas para o sistema de Light Steel Frame é condição de sucesso da obra. Temos que investir tempo, né? E realmente esmiuçar o projeto nos mínimos detalhes, né? O planejamento tem que estar ali na hora que eu vou ter que instalar o painel na fachada para eu saber exatamente quantidade de equipe, que equipamento que eu vou usar e assim por diante. A gente, nessa bate-papo aqui, eu não sei, a gente está acabando atravessando o Roger em pergunta, porque a gente não para, né? Mas é assim, é muita coisa e é empolgante. Né? Ô, Roberto, eu vou te falar, é empolgante mesmo, porque me empolga. Quando a gente conversa com você, conversa com o Ed, a gente vê tanta coisa boa acontecendo, inclusive, né, vocês como referência no mercado, que passa essa credibilidade para as pessoas conhecerem que é a Steel Corp, é ou não é? Porque, afinal de contas, existe muita dúvida, existe muita falta de conhecimento no mercado sobre Light Steel Frame, e vocês vêm mostrando isso e provando, né, Roberto? Sim. Basta acompanhar você, a gente vê tudo o que está acontecendo, né? Isso mesmo. Então, por isso que acaba empolgando mesmo, né, Roberto? Por exemplo, nós temos uma construtora em Santa Catarina, em Itapema, né, a Poti Júnior. Só com ela nós temos 9 torres. 9 torres já contratadas. Estamos trabalhando com 9 torres. Estamos na primeira agora, começando a primeira fachada com eles. Quase que simultaneamente uma segunda. Já tem uma segunda, né, para começar. Já iniciar com eles. E a gente tem essa primeira torre, ela tem 4 andares de embasamento, que é estacionamento, e a partir do quarto andar até mais 17 andares de apartamentos, né? Então, esse fechamento e os apartamentos em drywall e a fachada inteira em steel frame. Conforme vai subindo o prédio, nós vamos fazendo uma aferição dos vãos e já vamos produzindo os painéis. Então, o prédio vai subindo, os painéis já vão... a ideia nossa é 17 pavimentos, em 9 meses está fechado. Nós estamos entregando um prédio de 17 pavimentos, em 9 meses já pronto. Então, isso o lucro cessante para a construtora, o giro é maior, né? Ele consegue ter... o fluxo de capital gira mais rápido para o construtor. Nós estamos também com outro prédio desta mesma construtora, de 48 andares. Ele é inteirinho. 48 andares. Esse vai ser um case. Esse vai ser um case para também, assim... algo quase inédito no Brasil, né? Porque são 48 andares metálico. Estrutura toda metálica. Toda estrutura metálica. Nós fizemos uma parceria com a Codeme e com a Gerdau. Entra a Codeme e Gerdau junto conosco. Ela é o prédio inteirinho, estrutura metálica, as lajes em steel deck, e aí o fechamento todinho com light steel frame e os apartamentos também em light steel frame. São apartamentos de padrão elevado, né, mas também com um tempo recorde, que nós não podemos ainda dizer ainda tá em quanto tempo nós vamos estar fazendo, mas esse será recorde, a velocidade construtiva. Né? Ô, Roberto, e é possível adaptar essas fachadas em Light Steel Frame em qualquer projeto arquitetônico? Sim. Sim, qualquer mas projeto. A gente
está tomando alguns cuidados, tá? Porque Perfeito. existem projetos que a gente tem uma solução muito mais eficiente para o cliente e outros nem tanto. Sim. A gente tem, inclusive, escolhido quais obras a gente vai orçar nesse exato momento, porque está vindo uma enxurrada de construtoras pedindo o orçamento de fachada, que é uma dor muito grande, principalmente em São Paulo, né? Que a gente tem um grande número de obras verticais. A gente tem que tomar cuidado, principalmente com edificações muito altas que requerem a necessidade de prumo. Quando eu digo isso, a gente está falando de panos de fachada contínuos, né? Que eu tenho de um andar para o outro uma continuidade e eu preciso ter um alinhamento. Você imagina que ele estava dizendo que a laje vai passar, a parede de fachada vai passar por fora da laje. Então vai fazer ela. Aí nós temos uma necessidade de... A gente tem uma necessidade de uma regularidade, né? Uma perfeição geométrica da estrutura muito precisa do construtor. E dependendo do método construtivo que ele vai adotar para a estrutura, nem sempre isso é possível. Então, não é tão incomum a gente ver desaprumos na ordem de 10 centímetros, 12 de uma estrutura. Isso já começa a ficar muito problemático para o nosso sistema. A gente tem que corrigir o desaprumo da estrutura principal. E aí acabar encarecendo. Cuidado aí, né? Exato, muitos cuidados. Assim, nós adotamos uma linha de execução para que seja mais viável economicamente para o nosso cliente e um grau de dificuldade menor na hora de execução nosso. A princípio, a gente poderia fazer qualquer tipo de fachada. Mas nós adotamos uma linha de projeto para beneficiar o cliente e também a construtora. Então, a gente tem essa linha de cuidado a tomar, né? Por exemplo, a gente tem uma obra, a VL Barros, por exemplo, são 23 andares. Ali a gente está desenvolvendo um caixilho, que é um contramarco para o painel de fachada. O contramarco vai ficar instalado no vão e aí eu não vou ter mais problema. Porque o próprio contramarco é o alinhamento da fachada. E ele é milimétrico. Então eu vou produzindo os painéis já com janela, textura, está prontinho. Ele sobe por fora, é pescado por dentro, ele encaixa no vão do prédio, é travado por dentro. Você rapidamente, nós vamos estar fazendo, a gente planeja esse prédio de 23 pavimentos, em 12 meses ele está entregue. 5 apartamentos por andar. A impressão que eu tenho, Roberto, quando você fala isso, nesse processo da construção dos edifícios, meio que anda a obra e anda a fábrica, que é as construções dos painéis, é isso? Sim. É isso. Agora, tem uma história que vale muito a pena. Eu não vou dizer o nome, mas... Nós estávamos numa obra, chegou a fiscalização da companhia de águas da cidade e dizendo onde é que estava o gato. E eu falei que nós não tínhamos animal nenhum na obra, nem gato, nem cachorro. Mas eles ficaram bravos, acharam que eu estava brincando e nós abrimos a obra para eles poderem fazer a verificação. E aí fizeram uma inspeção extremamente minuciosa. Bom, eles fizeram uma carta de retratação, porque a água que nós usamos na obra é a água que os colaboradores tomam banho e bebem. Nós não usamos água. O consumo é praticamente zero, né? Para o sistema construtivo. Né? A obra em questão deveria estar com uma conta de água próximo dos R$5.000. Não estava vindo R$400 de água por mês. Então, eles queriam saber onde estava o desvio, né? Então, eles fizeram uma carta de retratação, se desculpando pelo ocorrido e parabenizando a obra pela metodologia construtiva a ser usada. Quanta coisa boa e positiva se tem, né, gente? Eu acho que isso é ESG. Né? Que essa é uma outra vantagem que a gente não comentou ainda, que é a sustentabilidade, né? Sim, não faz todo sentido. Aliás, o problema do mundo hoje é a água. Não é só o Brasil, né, Roberto? Sem dúvida. Nós não estamos falando de uma solução que envolve uma qualidade na mão de obra, o custo de mão de obra, que nós temos essa escassez de mão de obra, uma escassez de água, que aí nós estamos falando de um consumo mínimo, né, que só impulsiona ainda mais o crescimento lá, né, Edipo? Exatamente. Outra, Edipo, o Edipo falou, a carga dos materiais que nós utilizamos, né? O Edipo falou que você sai de 200 quilos, 250 quilos por metro, para entre 60 e 80 quilos por metro no nosso sistema. Isso também você joga para a mão de obra. A mão de obra do nosso sistema, ela trabalha de avental, ela não trabalha suja.
E o peso que ela carrega é 60%, 70% mais leve do que a alvenaria. Do que a alvenaria. Então, o pessoal fala, nossa, você começa a resgatar aquele profissional de idade mais avançada, que já não serve mais para a construção. E é um profissional pronto, que sabe ler medida, sabe ver projeto. Você resgata essa mão de obra mais velha, que já não serve para a alvenaria, mas para o nosso sistema. E traz para o sistema. Exato. Pessoal de casa, hoje eu estou recebendo aqui no ConstruArt TV o Roberto Monai, que é diretor da Steel Corp, e também o Edipo Alves, que ele é gerente de produtos, né? Executivo de produtos lá da Steel Corp. Inovação. O assunto aqui está maravilhoso. Nós vamos aí com um rápido intervalo comercial e a gente já volta porque o assunto aqui vai longe. Olá, seja muito bem-vindo a Elevare Acabamentos. E hoje nós vamos te apresentar o nosso showroom. Um showroom diferenciado, onde trabalhamos com as principais marcas de acabamento do mercado nacional e internacional, sendo Roca, Decortiles, Portinari, Castelato, Palimanã, ou seja, todos aqueles produtos que você quer ter na sua casa com exclusividade, você encontra aqui na Elevare. E antes de começar a nossa apresentação, eu te convido a tomar um café especial comigo. Você aceita o meu convite? Será um prazer te receber e tomar esse café com você e escolher os revestimentos da sua casa. E estamos de volta aqui no ConstruArt TV, hoje recebendo o Roberto Monai, diretor lá da Steel Corp, e também o Edipo Alves, também que é da Steel Corp, gerente de produtos, e estamos falando sobre Steel Frame. Quero agradecer aqui ao pessoal lá do Móveis Casa Verde, que é um apoiador aqui do ConstruArt TV, e você que está precisando trocar os seus móveis e que é um produto de alta qualidade, com custo-benefício sensacional, você não pode deixar de conhecer lá o pessoal do Móveis Casa Verde. Por sinal, tem uma loja linda aqui em Indaiatuba e também mais de 20 lojas em todo o Brasil. Uma empresa com mais de 111 anos. Olha, não é para qualquer um não, viu? Hoje uma empresa está mais de 111 anos no mercado, tem que tirar o chapéu. Eu gostaria também de agradecer a Elevare Acabamentos, que é patrocinadora oficial do ConstruArt TV, que está com a gente, nos apoiando para que traga cada vez mais especialistas em cada tema aqui junto, para mostrar para vocês e estar junto de nós. Roberto, essa conversa, o Edipo, está sensacional sobre Steel Frame. Eu queria te perguntar o seguinte, quais são as vantagens térmicas no caso das construções térmicas e acústicas, sim, né? Sim. Na construção de Light Steel Frame? Bom, vamos lá. Eu vou dar um depoimento de uma obra que eu participei, né? Não foi com a Steel Corp, foi numa outra construtora. Era um edifício residencial de alto padrão, quase ao lado do aeroporto de Congonhas. Então existia uma grande preocupação com a acústica, né? Avião ali passando toda hora, né? E a fachada toda em Light Steel Frame. Então a gente projetou em Light Steel Frame, executamos e aí fizemos o ensaio, né? O ensaio de isolamento acústico de fachada e tivemos a surpresa que o desempenho foi superior ao que seria uma alvenaria. Sim. Então, ali na prática, a gente conseguiu comprovar, né, um desempenho acima do que seria o convencional para uma situação crítica ali de proximidade com o aeroporto. Então, quanto à acústica, a gente com certeza consegue ter um desempenho superior. Quanto à térmica, o Roberto Monai vai falar um pouquinho aqui da questão de ar-condicionado, inclusive. É uma coisa assim, muito importante. Quando nós projetamos uma fachada, nós validamos essa fachada em um ITA. Então, o que é um ITA? É o IPT, né? O Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Nós levamos o projeto da fachada e fazemos a validação dele junto a esse ITA. O que é isso? É pegar as normas vigentes de desempenho do país e submeter a ensaios este painel de fachada que você projetou. Então, aí nós fazemos
O ensaio que o Edipo falou é o condutividade termoacústica. Nesse ensaio de condutividade, a gente mede qual é a real condição que esse painel tem de reverberar ou amortizar o som. A norma pede que a fachada tenha 30 dB de conforto, que ela resista a 30 dB. A gente projeta a fachada com o menor coeficiente de dB que nós projetamos, dá 54 dB. Então, ela é muito superior à alvenaria, né? A exigência de norma. Então, ela é superior à norma, né? Ou seja, ela é destinada principalmente a rodovias e estradas de alto tráfego, uma fachada que retém ele para isso. Bom, consequentemente, quando a gente começa a falar em temperatura, o conforto térmico ele é muito grande. É você lembrar uma câmara fria. A câmara fria, ela retém a temperatura baixa durante muito tempo. E a parede de light steel frame tem essa característica. A tipologia da parede, o miolo dela vai com lã de PET, lã de rocha ou lã mineral, né, que é a lã de rocha, ou lã de vidro. Tá? E este conjunto sistêmico tem um conforto térmico excelente. O ar-condicionado trabalha aproximadamente com 30% de sua capacidade e ele já dá o clima ideal. Então, ele não fica trabalhando o tempo inteiro para esfriar a parede, porque é o que normalmente acontece na alvenaria. Ele trabalha muito tempo para tirar a inércia da temperatura da parede e jogar ela para o ambiente. A parede já está, ela troca é muito rápida, então ele consegue trabalhar. Então, nós temos uma eficiência energética em relação à temperatura e em relação a conforto sonoro, né? E como eu estava falando, nós fazemos os ensaios dessa fachada completos. Então, nós fazemos abalroamento, que é o corpo mole, corpo duro, carga suspensa, condutividade termoacústica, resistência à chama, né? Envelhecimento acelerado, ensaio de compressão na fachada, deformação de vento. Então, todos esses ensaios, estanqueidade, que é o principal, porque você está entrando com um pórtico como uma janela. Você entra com uma janela no vão e essa janela não pode absorver umidade, ela tem que estar estanque. E esses ensaios de estanqueidades também são feitos em laboratório e, uma vez aprovado, migram para o dia a dia da obra. Você faz exatamente o que estava no laboratório na obra. Então, ela tem plena estanqueidade. Ou seja, as vantagens, como o Edipo falou, poxa, nós somos uma obra próximo do aeroporto de Congonhas, os aviões com um barulho ensurdecedor e o nível de conforto é inigualável. Exato, porque essa era uma preocupação, né? Para a gente vender um apartamento tão próximo do aeroporto, com um sistema novo, né? Então, todos tinham esse receio. E no final, o que a gente constatou é que o ponto frágil da fachada não era o light steel frame, era o caixilho. É o caixilho. Inclusive, eu tive a oportunidade de trabalhar desde o desenvolvimento de projeto até a entrega, e inclusive eu fiquei 1 ano acompanhando a assistência técnica desse empreendimento. Eu tive alguns chamados de fachada, e todos de infiltração pelo caixilho. Ele foi realmente o ponto fraco do sistema todo, foi a vedação do caixilho. Então, é o que a gente quer levantar aqui, é um ponto de atenção. Tomar muito cuidado com o projeto da interface do caixilho com o light steel frame. Ali é um ponto crítico. Isso já está definido, inclusive, hoje em norma, como os cuidados que tem que ter, até na diretriz SINAT, que pauta ela. Mas, mesmo assim, nem todo mundo segue a risca. Sim. Veja só, nós podemos fazer 9 prédios iguais. Nós não fazemos um ensaio só. Nós vamos repetir 9 vezes esse ensaio, um para cada CNPJ de prédio. Roberto, desde que nós começamos o programa hoje, eu ouvi diversas vezes vocês falarem, tanto o Ed quanto você, Roberto, sobre ensaios. De tudo que a gente fala de fachada, de qualquer tipo de painel que você tem, vocês falam de ensaio. Isso me passa uma confiança muito grande, saber que tudo vocês fazem com muita segurança. Sim, né? Com certeza. Quando a gente fala de fachada, né, a gente fala de um produto que pode ser questionado o tempo de vida útil da fachada ou a qualidade de uma fachada. Né? Eu reforcei os ensaios porque eu estou imaginando que tudo vocês, né, se certificam para que depois seja implantado nas fachadas dos prédios.
Qual que é a diferença que você teria numa vida útil de uma fachada feita em light steel frame para uma fachada de alvenaria tradicional? Ele tem alguma diferença que possa falar, ó, esse é o ponto-chave ou não? Olha, é assim, a leveza estrutural eu acho que é a principal e a facilidade de se fazer uma manutenção. Né? Perfeito. Nós temos uma arquitetura que nós orientamos para os nossos clientes que ela tem juntas aparentes na fachada, como se fosse uma pele de vidro, como se fosse ACM, que você vê, onde facilita a manutenção Exato. de quadro a quadro, etapa a etapa. Então, você vai fazer uma textura numa fachada de um prédio, ela não dá emenda, ou você faz ela da forma que nós executamos, ela dá de ponta a ponta e você troca de placa a placa. Isso. Então, sem dar emenda. Isso é muito rápido. É um problema crítico, né, Roberto? Sim, desculpa te cortar, mas eu sei sim. que problema de textura em fachada é crítico. E a gente já adota uma tipologia que facilita isso. Isso é muito desenvolvido nos Estados Unidos e a gente vem fazendo como é a praticidade de lá. Agora, você citou uma coisa que nós não abrimos mão, que é a segurança dos ensaios. Quando você ensaia, você tem a certeza que o que você projetou atende à norma e às leis vigentes no país para o setor da construção. Quando eu tenho ela validada em laboratório, eu tenho a garantia do que o que foi feito está validado. Então, isso é segurança para o cliente, segurança para nós que construímos. Então, não basta só um projeto bem definido para nós, porque para nós um projeto bem definido é um default, é obrigação. O que além de onde nós vamos é os ensaios normativos. Exato. Aí a comprovação, né? É a comprovação de que a gente projetou com um desempenho e esse desempenho é comprovado. É comprovado. Só voltando a falar do assunto manutenção, né? Porque todo mundo pergunta para a gente, mas como é que funciona a manutenção preventiva de uma fachada de vocês? Não é muito diferente do convencional. O que você vai ter que fazer, na maior parte das vezes, é a reaplicação da textura, né? Ela tem uma vida útil. A textura Tem uma norma para fachada, textura? Se o acabamento final for textura, obviamente, textura, se não for... Sim. Reaplicação dos selantes, né? O selante tem uma vida útil, talvez é o componente com a vida útil mais curta, né? Então a gente tem que se atentar bastante aos selantes. E agora, a gente tem fachadas com pedras. Tem fachada com pedra moledo, fachada com granito, cerâmica, fachada com cerâmica, fachada com pastilha de vidro, que é o caso da Bolbridge. Pedra moledo. A gente tem fachada extremamente pesado. Mas 250 quilos por metro quadrado a pedra moledo. Aí são edificações mais baixas, né? Isso. Geralmente nós fazemos 2 pavimentos. Exato. 2 a 3 pavimentos a gente faz com pedra moledo. Mesmo assim, né? Mesmo assim, é uma carga considerável. Mesmo assim, é uma carga considerável. O Bolbridge, que é uma obra em questão de 17 pavimentos, lá em Itapema, Santa Catarina, a fachada principal é pastilha de vidro. Exato. É uma cultura da região a pastilha, eles usam muito. Tanto vidro quanto cerâmica também, Roberto? Sim. O empreendimento que eu falei de Congonhas, do aeroporto, tinha boa parte da fachada com revestimento cerâmico, né? Fizemos ensaio de aderência, então foi tudo testado e é totalmente possível a gente ter esse tipo de revestimento colado sobre o nosso sistema. E a gente usa materiais, como eu te falei, de junta, que ele se confunde com o rejunte do azulejo ou da cerâmica. Sim. Então, na hora de uma manutenção, é de junta a junta e não na fachada inteira. Entendeu? Você Roberto, diminui. isso é uma solução fenomenal que você está me dizendo. De baixo custo. A gente vê isso, é uma dor, é um gargalo muito grande para quem constrói prédio. Isso aí. E quando chega no momento da manutenção, normalmente você não se resolve um problema de 3 metros quadrados se não ser toda a fachada. Você tem que retocar toda a textura. Toda ela. A questão da junta aparente é o que a gente vem brigando, né? Porque quando você não tem a junta aparente, que é talvez a maior parte dos casos, né? O Brasil ainda né? O Brasil ainda, a arquitetura brasileira ainda pede muito junta invisível. Exato, das placas, né? As juntas invisíveis entre as placas. Você tem que aplicar o Base Coat. Base Coat é uma argamassa, né? Como se fosse um embolsamento, que é a parte mais artesanal do nosso sistema. É voltar com o pedreiro para a obra. Então a gente evita isso. Exato. Quando a gente trabalha com junta aparente, a gente elimina o Base Coat, reduzimos custos, né? Porque você está reduzindo mão de obra e material, e a gente facilita a manutenção. Isso. Então a gente tem que tentar ir junto com os arquitetos, absorver essas juntas, no partido arquitetônico da fachada, porque só tem ganho para todo mundo. Quando a junta, a parede, a arquitetura manda uma parede invisível sem junta aparente, a gente
tenta convencer e conversar com a arquitetura para que tenha, pelo menos a cada 4,80, uma junta de dilatação, porque aí eu diminuo o setor para manutenção. Trago a cada 4,80, então faço um pano menor, né? Porque o Base Coat é um sistema de tratamento para a parede invisível, sem junta aparente, né? E aí você tem a fadiga dos materiais, você tem coeficiente de trabalho, dilatação, contração, e aí há uma curva de fadiga. Se ocorrer um fissuramento ou qualquer tipo de problema que é necessário, se você não tiver demarcado um setor, você é obrigado a fazer a fachada inteira, que é o que você falou, um custo altíssimo de manutenção, porque não dá emenda, né? Agora, quando a gente consegue fazer com que tenha, na pior das hipóteses, a cada 4,80 um perfilzinho sutil de dilatação, ele já quebra isso e você faz só até o perfil e não a fachada inteira. Então você diminui potencialmente os custos de uma manutenção dessa. Quando a gente joga todo o sistema mais dinâmico na arquitetura, uma arquitetura mais moderna, uma arquitetura com uma ênfase mais da pegada do modernismo, as juntas já são integradas a ela. As juntas aparentes se integram a esta arquitetura e aí você tem velocidade construtiva, baixo custo em manutenção, aí é uma coisa incorporada. Agora, o que é muito legal é que todos os tipos de fachada se integram perfeitamente à arquitetura, desde a mais tradicional até a mais moderna. Um pouquinho mais complexa. É isso aí. Gente, que sensacional. Eu acho assim, quando você fala isso, porque a gente que convive no mercado da construção civil, a gente encontra muita dificuldade, principalmente quando se fala em fachada. Quando se fala em textura, é um problema isso. É um problema. Pessoal, nós precisamos ir para um rápido intervalo comercial novamente e a gente volta já já. Olá, seja muito bem-vindo a Elevare Acabamentos. E hoje nós vamos te apresentar o nosso showroom, um showroom diferenciado onde trabalhamos com as principais marcas de acabamento do mercado nacional e internacional, sendo Roca, Decortiles, Portinari, Castelato, Palimanã, ou seja, todos aqueles produtos que você quer ter na sua casa com exclusividade, você encontra aqui na Elevare. E antes de começar a nossa apresentação, eu te convido a tomar um café especial comigo. Você aceita o meu convite? Será um prazer te receber e tomar esse café com você e escolher os revestimentos da sua casa. Estamos de volta aqui no ConstruArch TV e hoje eu recebendo Roberto Monay, diretor da Steel Corp, e também o Edipo Alves, que também é um gerente executivo lá da Steel Corp, e estamos prestigiando o ConstruArch TV, trazendo muita informação importante para você que é de casa, para você que é construtor, para você que quer fazer uma casa e tem dúvida, não deixa de assistir o ConstruArch TV de hoje, esse episódio, que está sensacional, altas dicas aqui com um especialista do mercado do steel frame. Roberto, como que funciona a questão logística? É porque eu fico impressionado com tudo que é possível fazer e nós temos vários sentidos lá, pelos caminhos, né? Lá desse sistema de construção que é o steel frame. Como que funciona toda a logística lá? Isso é importante quando nós fazemos todo um planejamento e ele é vivido antes da obra. E esse planejamento entra... E o Edipo pode até... Ele é personalizado por obra, né? Obra. Não tem uma resposta, tem uma resposta padrão. Ele qual é pensado por obra. Qual que é o melhor formato de logística? Não tem, vai depender da obra. Então, tudo começa com... Vamos falar primeiro da logística fábrica-obra. Eu posso ter formato que eu mando todos os materiais desmontados num pallet, e aí eu recebo na obra desmontado e monto na obra o painel de fachada. E aí na obra eu posso ainda, inclusive, montar
num setor de montagem, ou eu monto no próprio andar que vai ser instalado, ou voltando para a fábrica, eu posso mandar já painelizado, que aí eu tenho a fachada pronta saindo da fábrica. Ou semi-pronta, né? Eu mando só o painel de steel frame, plaqueio na obra, ou mando já o painel de steel frame com placa e textura e o caixilho e o que for. Ele é pensado obra a obra. Obra a obra, porque vai depender da distância da fábrica até a obra, o frete, em muitos casos, acaba sendo um complicador. Né? A gente, quando manda painéis da fábrica, você está transportando muito ar, né? Isso. É um volume que acaba... Você tem mais viagens até a obra, né? E nós temos um limite de largura. Um limite de largura, vai depender de transporte. É personalizado, cada obra vai ter a sua logística, né? Aí falando dentro da obra, né? Eu falei que eu posso montar o painel num local apropriado, ou posso montar no próprio andar que vai ser instalado, ou ainda o painel já vem pronto para a obra, já com textura e tudo mais. Aí eu tenho que pensar que equipamento que eu vou utilizar para subir esse painel até o andar de instalação na fachada, né? Comumente a gente usa a grua, né? Uma grua é talvez o equipamento mais comum aí de uma edificação vertical. Mas a gente tem que pensar em, por exemplo, edifícios muito altos. Eu tenho a questão do vento, né? Transportar um painel numa altura muito elevada, numa região de vento, é muito complicado e perigoso. Então a gente tem que tomar vários cuidados, aí tem que ter um plano de rigging, né? Isso, o plano de içamento. É o plano de içamento. O plano de rigging é o plano de içamento. Quando a gente fala em fachadas e em painéis de fachada, é comum a gente achar painel de 4 toneladas. É comum 4 toneladas. um painel, né? Então, os painéis que nós projetamos dificilmente chegam a 400 quilos. Quer dizer, 10% de um painel hoje projetado. Isso influi também nos equipamentos, o plano de içamento. Porque eu tenho painéis muito mais leves, eu não preciso de gruas com a mesma carga e equipamentos mais leves, equipamentos, por sua vez, também mais baratos, né? E aí o Edipo falou uma coisa muito importante. Às vezes, em função da altura, não só de andares, eu tenho ações e força de vento que às vezes me facilitam a estratégia de levar o pallet do painel para o andar e montar a fachada no próprio andar e instalar ela por dentro. Tudo isso é pensado com uma equipe de engenharia que nós temos, que é dedicada a estas soluções, né? E aí nós tomamos as decisões técnicas mediante a cada tipo de obra, a cada projeto. Exato. Qual a melhor ação? E sempre em função de segurança e produtividade. Então, perfeito. A gente caminha segurança, produtividade, para chegar na obra. A gente brinca que o nosso show vai ser aonde? Porque a gente vai justamente para dar um show na obra. A gente não vai para fazer uma obra, né? A gente brinca, né? Pelo menos eu acho que nós podemos ter esse direito, claro, né? De brincar e falar, não, vamos lá que nós vamos dar um show. Exatamente. Né? Porque assim, é o que é a nossa vida, é o que a gente sabe fazer, né? É o que a gente faz por paixão, faz porque ama o que faz. A gente não faz só porque é bom. Ninguém aqui está numa instituição de caridade. Perfeito. A gente faz porque dá dinheiro, sim, mas principalmente porque a gente ama isso. A minha vida, a vida nossa é feita em cima disso. Então a gente tem que dar um show, porque é a nossa vida, né? Então a gente não mede os esforços para ter segurança e produtividade. Isso E a qualidade. Exato. O brilho dos nossos olhos é em função disso, né? A cada obra que a gente entrega é um filho da gente que nasce, né? Então a gente adota é uma criança que está com a gente. Então a gente não poupa os esforços para ter as garantias, como nós viemos conversando ao longo do programa, de ensaios que garantem as qualidades do que está sendo projetado, o cuidado com a garantia e o cuidado com a qualidade que vai ser entregue, né? Então isso a gente não abre mão. No Brasil, a gente tem um certo problema quando fala em transporte. O transporte é caro, a logística no Brasil é cara. Muito. Né? As estradas... Você saiu de São Paulo ainda tem estradas maravilhosas, sim, mas quando a gente passa a fronteira de São Paulo, as estradas não acompanham o que tem em São Paulo, né? Então a gente tem isso. Dependendo, nós temos um limite até 3,20 metros, por exemplo, de largura, para poder transportar. A partir daí, eu tenho licenças especiais, eu sou obrigado a ter batedor. A partir de 3,40, além de batedor, um policial rodoviário junto.
o que vai inviabilizando totalmente o processo de transporte. Então, a gente tem que pensar muito bem para com que tenha um preço justo na solução que nós vamos propor, né? E aí uma equipe dedicada a pensar sobre isso. Eu ia te perguntar dessa facilidade, você já acabou de responder aí sobre as estradas aí, viu, o Roberto? E olha, eu vou te falar uma coisa. Quando você falava da paixão em desenvolver produto, em prédio, né, quando você fala que tem um amor, é um filho que nasce, né? Se você pudesse ver os teus olhos, o brilho que não é, os dois aqui, ó. Isso, eu às vezes eu costumo dizer que as pessoas, quando a gente tem essa paixão, esse amor por aquilo que você faz, não é simplesmente, né, o logo tá aqui na tua roupa, né? Ele tá tatuado no peito, né? É um carinho diferente que você trata, porque você respeita primeiro, né, aquilo que você está fazendo, as pessoas que vão usufruir daquilo, né, o teu cliente e um futuro morador. Sabe, seja um profissional ou um residencial. A gente, é uma coisa que nós, da construção civil, a gente trabalha com vida, não é só o médico. E a gente trabalha com mais vidas simultaneamente que um médico, se for pensar, né? Sim. Se uma fachada tem um problema... Faz todo sentido. Isso impacta muito mais vidas, do né? que... Então a nossa responsabilidade é muito grande. E isso tem que ser levado muito a sério e é o que o Monay falou, é paixão. Tem que ter muita paixão. A gente se vê o cuidado também, né, Ed? Quando você fala que é um projeto, é um tipo de logística para cada projeto. E é mesmo porque ele é peculiar ali, né? Sim. Ele é único ali, né? Exato, sim. Então você vai ter... Aí volta na questão de falar de projeto. Projeto é muito importante. Aliás, eu gostaria de já deixar uma dica para você que é um arquiteto, que é engenheiro, que quer entrar nesse ramo, que quer começar a projetar as casas, se vê a necessidade de bons arquitetos, de ótimos engenheiros, porque a necessidade de projeto com eficiência é gigantesca. Para que tenha um sucesso. A contrapartida, olha o tamanho do mercado de steel frame, light steel frame. É gigante. É oportunidade para todo mundo. Faltam profissionais de projeto nessa área, tá? Então, eu já estou fazendo aqui uma provocação para todos os engenheiros, arquitetos. Não tem. Faltam profissionais qualificados no sistema de light steel frame. Olha só, gente, mais um deixa aqui do Ed. Uma grande demanda para isso. Há uma grande demanda. Eu acho que hoje o nosso gargalo, né, no processo todo é a fase de projetos. A gente tem muita demanda e poucos profissionais para essa demanda toda. A mão de obra está escassa, mas o nosso maior gargalo é o setor de projeto. É o maior gargalo. Né? Ed, eu queria te perguntar, existe algum mito que assombra as fachadas em light steel frame? Bom, tem alguns mitos, né? É bom a gente falar, porque... Né, tem o famoso programa cultural do Toque Toque, né? E aí faz barulho de oco. O Monay tem uma frase porque, que assim, a gente fala, mas vem cá, parede de steel frame, ela faz barulho de oco, né? Você bate, ela faz... Eu costumo falar, de onde você vem? Nunca ninguém te falou que você tem algum problema mental, porque de onde eu venho, quem sai batendo na parede tem problema. Então, e aí as pessoas ficam meio arredias comigo. Mas eu falo, para bater para quê? Né, na parede, só para fazer barulho de oco, ela faz. Mas quer dizer isso que ela é fraca? Exato. Que ela não é resistente mecanicamente? Não, ela é ao contrário. As resistências mecânicas dela são maiores do que da alvenaria. Então, hoje, países que adotam, principalmente os países que sofrem muito com abalo sísmico, não fazem alvenaria, fazem light steel frame, porque ela é feita para entortar e não para soterrar quem está dentro. Então, ela não tem peso de carga suficiente para causar. Pode vir causar, claro, mas ela não é projetada para isso, diferente da alvenaria, que é uma etapa anterior, né? Uma tecnologia anterior. Então, essa é um mito que o pessoal diz que por ela fazer um barulho de oco, ela é fraca. Ela é frágil, exatamente. É ao contrário. E aí, para isso, nós fazemos os ensaios probatórios. O ensaio de corpo mole e corpo duro que ele os comentou. Ensaios mostram, olha, ela é mais resistente e está aqui os laudos, né? Outra coisa que tem é falar, mas como é que ela vai estar fixada? Não. Os sistemas de ancoragem são está muito evoluído, né? A indústria de fixação mecânica é muito evoluída. Hoje a gente tem parafusos que entram direto no concreto e a gente usa todo um sistema de vedação
que dá estanqueidade e ancoragem, e para isso, novamente, essas ancoragens são ensaiadas e testadas sobre fator de vento 5, que é 180 km por hora. Nunca teve esse fator de vento, mas o dia que tiver, essas obras estão preparadas. E a gente tem algumas redundâncias de estanqueidade, né? Sim. Então, tem uma espécie de uma manta que a gente instala em todo o perímetro do painel, temos a membrana hidrófuga, tem os selantes de junta e assim por diante. Que é o sistema Então, todinho. tem várias redundâncias, né? Porque se um falhar, tem o outro para poder existir. Há mais de um sistema de estanqueidade no projeto que a gente faz. Então, a janela também é a mesma coisa. Ela tem 2 camadas de isolamento, Exato. Que é para não ter como entrar nenhum tipo de umidade, não é nem de água. Exato. É vapor. Vapor. Não tem como Pegando trocar. o gancho desse assunto, eu comentei que eu fiquei na assistência técnica e tive o problema da infiltração do caixilho, né? É isso. E justamente o que faltou lá foi o famoso contramarco, né? Que é algo que a gente não abre mão, né? Não, o Roberto Monai desenvolveu, inclusive, um contramarco específico para o nosso sistema, que a gente tenta não abrir mão aí nas obras, porque a gente sabe que realmente é um ponto crítico. Faz todo um sentido, né? Eu projeto o próprio contramarco, que é para não ter... Você fala, Ed, um pouco sobre essa resistência contra a umidade ou até a infiltração mesmo, né, no caso. E fogo? Ótima pergunta. Também é uma outra preocupação, né? Eles acham que o sistema ser oco, ser frágil, resistência ao fogo é menor ainda, né? Pelo contrário. Então, voltando ao assunto dos ensaios, né? Um dos ensaios que a gente faz é justamente a resistência ao fogo. Fachada, geralmente a gente tem a questão da compartimentação vertical, ou seja, ela serve de corta-fogo, né? De um andar para o outro. De um andar para o outro, né? Porque você tem a famosa língua de fogo, que é se o andar está pegando fogo, ele consegue passar pelo outro por fora, né? Então, a fachada tem essa função de compartimentar, né, um andar com o outro. Dependendo da altura, esse tempo de resistência ao fogo aumenta, né? Então, a maioria acaba caindo na faixa de 2 horas de compartimentação. Sim. E aí a gente tem que cumprir uma certa receita de camadas no sistema para ter esse desempenho. Então, quando a gente tem uma resistência ao fogo menor, né, um tempo menor, a gente consegue ter um sistema um pouco mais econômico, com menos camadas. Conforme você vai aumentando a altura e a necessidade de mais tempo de resistência ao fogo, as camadas vão aumentando e isso encarece um pouco o sistema. Sim. Por isso que também que a gente, quando eu falei da questão de escolher o projeto certo, tem a ver também com o número de camadas que a gente vai ter. Muito usado, como o Ed falou, é a resistência a 2 horas com função estrutural, né? E o que é a função estrutural? A gente submete a uma tipologia que é dupla chapa do lado interno, o oco da parede é preenchido com land pet de 10 quilos e dupla camada de placas do lado externo com uma membrana hidrófuga. A ação do fogo é de dentro para fora. O fogo sempre começa dentro de um apartamento para o lado externo. E aí a gente começa. Há uma rampa de aquecimento que sai de 0 a 700 graus em aproximadamente 10 minutos. A rampa é muito rápida. E agora, de 700 graus a 1020 graus, ela é lenta até 2 horas. Quando dá 2 horas de chama, aí a gente faz a batida com uma massa de 20 quilos do lado externo. A pancada para ver se há colapso da parede. Bom, então eu vou te dizer que a gente faz esse ensaio, ela não tem a menor fissura na parede do lado externo e após 2 horas a 1000 graus, a gente fica com a mão do lado externo da parede. Sem nada. Sensacional. Então, isso a gente assim, tem... Esse mito a gente comprova com ensaio, com foto, mito. Obviamente, as resistências maiores, né, a gente começa a ter um sistema muito mais robusto. Mais robusto, mais camadas. Mas totalmente factível de a gente ter o desempenho necessário. Maravilhoso. Gente do céu, estamos chegando no final desse programa. Que pena. O tempo passa rápido demais, Roberto. Olha, Roberto, eu gostaria de agradecer muito você de estar mais uma vez aqui no ConstruArch TV, trazendo tanta informação para os nossos telespectadores, para aqueles que nos seguem. Te agradecer também, viu, Ed, por estar aqui com a gente. Hoje nós falamos sobre fachada. Aliás, você de casa, se quiser assistir o outro episódio que nós gravamos aqui com o Roberto, é o episódio 8, tá? Vai lá no YouTube porque tem muita informação. E hoje nós falamos sobre fachada aqui com o Roberto Monai e também com o Ed Palves, que deram uma aula aqui de tanta informação para um mercado altamente competitivo que está em extrema expansão para todos,
desde profissionais, desde produto, desde negócios, né, que trouxeram aqui vários exemplos e com certeza, né, Roberto, teremos mais oportunidade de ter vocês por aqui, porque existe muita coisa bacana para trazer, e a Steel Corp, ela vem se posicionando, já se posicionou como uma empresa à frente aí do mercado, né? Exatamente, esse é o objetivo da Steel Corp, ela quer não crescer sozinha também, né, ela quer trazer o mercado junto, né, porque acho que é um ganha-ganha, acaba valorizando a construção industrializada como um todo. Isso aí. Quem gostaria de fazer um contato com vocês, falar com vocês, ou falar com a Steel Corp, ou comercial, ou projeto, qual que é o melhor caminho? Eu acho que até podemos usar você mesmo, Roger, como uma ponta de ligação, e você está absorvendo dúvidas, perguntas e encaminhando para a gente. Nos acione que a gente... E a gente pode estar através aquilo que for área comercial, a gente já direciona para a pessoa correta. Não querendo abusar, mas já abusando de você. Né, é um prazer estar dessa com vocês, parceria. Né? Eu acho que legal. Sim. Bom, eu gostaria muito de te agradecer, Roger, agradecer a todos que participaram, os que estão atrás das câmeras aí, que nos ajudam. Que grande aí. Né? E agradecer a todos, principalmente a essa dedicação que os teus teleouvintes aí, que participam do teu programa têm, né? A oportunidade que você está nos dando, porque graças a oportunidades como a sua, que a gente consegue falar e levar informação, levar tecnologia, levar inovação, né? E a gente precisa muito desses veículos, né? Sim. E então, assim, conte sempre comigo, você sabe que eu já me sinto um sócio aqui do programa, já está vindo aqui mais uma vez, e queria fazer uma provocação. Nós já falamos da área residencial, de alto padrão, de padrão popular, falamos hoje de fachada, e eu quero deixar uma provocação aqui para você, para a gente falar num próximo episódio sobre modular, sistemas modulares para a indústria da construção, onde a gente pode abordar hospitais modulares, escolas e até residências, sim. Né, que é uma solução cada vez mais usada e buscada pela industrialização na construção civil. Eu fico com essa provocação sua e muito obrigado mais uma vez. Viu? Pessoal de casa, o que vocês acham dessa provocação do Roberto? Primeiro que ele puxou a minha régua aqui, e será um prazer ter o Roberto e o Edipo aqui para falar sobre as construções modulares. Bom, também agradeço, é uma honra ter participado, né? Parabenizá-los pelo programa. É uma iniciativa muito importante, né, para todos aqui, então espero contribuir aí em futuros programas, tá? Conte comigo também. Que bom. E que essa parceria seja duradoura aí. É isso aí. Eu fico muito feliz de poder ouvir isso de você, Roberto, de vocês, também do Edipo, e que teremos outras oportunidades. Pessoal de casa, você que quer entrar em contato com o ConstruArch TV, entra em contato aqui no nosso canal do YouTube, o nosso Instagram, que vai aparecer aqui, e a nossa produção vai falar com vocês. Teremos episódios maravilhosos feito este. O nosso programa vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Tchau!